Espaço Clínico Ápice, hoje para falar de um assunto muito interessante, muito curioso, que é a terapia sexual. Estou aqui com a psicóloga e terapeuta Lilian para a gente falar e entender um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante na vida do casal e, na verdade, para cada um. Sim, exatamente. Fala um pouquinho sobre esse assunto, o que é a terapia sexual. Bom, primeiramente, boa tarde, Karen, boa tarde, gente. Obrigada pelo convite, tá? Vai ser muito importante a gente trocar essas informações aqui com vocês. Explicando um pouquinho do que é a terapia sexual, ela vai de encontro com o tratamento, né, e diagnóstico de questões relacionadas à sexualidade do indivíduo. O que seria isso, né, de um modo mais geral? Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de algo macro, né, de uma questão maior que está dentro de cada ser humano, dentro de cada indivíduo. Então, questões que vão desde a nossa primeira infância, da fase da infância, adolescência e a fase adulta. A fase infantil, o que eu não atendo aqui, mas só para você ter uma ideia, tá? A gente pode tratar questões relacionadas, às vezes a mãe tem algum desconforto, alguma preocupação, que a criança vem demonstrando algum tipo de comportamento que ela julga como inadequado, um comportamento diferente daquilo que deveria, por exemplo, ser para o sexo biológico dela. Outras coisas, de repente a criança tem se tocado demais, tem se estimulado demais, e as mães às vezes não sabem muito bem lidar com isso, e elas ficam super preocupadas. Então esse é um ponto um pouco mais da infância, existem outras questões, tá? Mas um pouco mais da infância relacionada à sexualidade, que é de extrema importância, né? Quando a mãe ou os pais têm dificuldade disso, buscar um profissional para orientá-los da melhor forma. Sim. E quando a gente fala do adolescente e adulto, né, a gente já tem aí uma fase que a gente vai falar da vida sexual, né? Quando ele começa a entrar aí na vida sexual propriamente dito. Então, hoje aqui na clínica eu faço atendimento de adolescentes, casais e a parte individual, que é onde as maiores queixas são questões relacionadas a insatisfação, inadequação na vida sexual, né? Então, o que seria isso para você entender? Então, de repente, o relacionamento já não está mais da forma como a pessoa gostaria, a esposa passou a não ter mais desejo pelo marido, ou vice-versa, o marido não tem mais desejo pela esposa. Existe uma dificuldade de ter a ereção, no caso do homem, ou mas conseguir manter essa ereção. Durante a relação sexual, muitas mulheres às vezes sentem muita dor, né? E aí, acho às vezes que isso é normal, dependendo como é que foi aí a iniciação sexual dela, ela acha que aquilo tá tudo certo, tá normal, mas ela sente o incômodo. Então é lógico que ela não vai querer manter essa intimidade com o marido, porque isso traz uma angústia para ela, um desconforto. Mas é mais ou menos isso. Então são questões relacionadas à sexualidade, e questões relacionadas à vida sexual propriamente dita, que existem desconfortos, inadequações ou insatisfações por parte do indivíduo ou do casal. Quando eu falei que era um assunto delicado, eu queria até entender se isso que eu comentei é uma coisa do passado ou se isso no século XXI ainda acontece. Porque eu comento assim que, até a gente estava comentando aqui um pouquinho nos bastidores da entrevista, né? Que quando tá a turminha, tem o churrasco lá, tem a turminha da Luluzinha, tem lá dos meninos, e lógico, a gente acaba sempre falando um pouquinho de sexo, ou fala do casal, mas eu percebo que dentro dessa turminha, né, tem as meninas que já são mais tímidas, são aquelas, ou tem outras que já não comentam, né? E as outras que falam, e na rodinha dos meninos tem aqueles que são super poderosos, que falam que fazem NX por vezes por semana. Eu queria entender se eu comentei que é delicado esse assunto e eles já estão vindo a te procurar, né, a vir procurar uma terapia, ou ainda não, ainda fica mesmo naquele mundinho, a pessoa com a dificuldade dela, e eu pergunto isso porque, na verdade, eu acredito que seja bem triste, né? Como você falou, adolescente, eu acho que é uma fase assim, muito importante,
que para quem está nos assistindo, eu falo como mãe, eu acho que a gente tem que estar muito atenta. É uma fase que eles estão se descobrindo, a gente tem que ajudar. Eu nem falo como mãe, eu falo como professora, que eu lecionei 16 anos. É uma fasezinha que eles estão se descobrindo. É muito difícil, né? Por mais que eles hoje querem ser uma geração diferente, mas é tudo igual. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse preconceito, se eles chegam até você, se está tendo mais essa procura, Lilian. Karen, por incrível que pareça, ainda existe. É preconceito? É preconceito, tabu. Ainda é difícil essa procura de forma direta, né? Porque muitas vezes as pessoas nem entendem, nem acham que existe, né, alguma questão dentro da sexualidade dela que possa ser trabalhada, possa ser orientada. Então, normalmente, as pessoas que chegam até mim, elas vêm hoje através de outros profissionais. Então, até um pediatra, né, dependendo se a criança for um adolescente, né, até a idade que o pediatra atende, se é uma ginecologista, né, especialista na área de sexualidade, ou uma ginecologista, um urologista, no caso do homem, procto também, ou uma fisioterapeuta uroginecológica. Então, elas identificam que existe alguma questão ali que não dá para ser tratada só na questão física, e aí encaminham para o terapeuta sexual. Então, hoje, né, a gente tem como é que fala? Esse gancho para chegar. Mas seria super importante que as pessoas conseguissem identificar, e como você falou dos jovens, isso é muito interessante, porque a exigência é muito grande deles também. Então, Sim. tem uma cobrança, porque eles têm que provar, tem que fazer, tem que isso, tem que aquilo. Eu sempre faço uma analogia muito legal. E quando eles começam a relação sexual deles, o que acontece? Dois jovens, vamos pensar. A menininha que foi criada, bonequinha, bonitinha, ela foi criada vendo os desenhos da Disney, né? Ai, tudo Os contos de fada. Os contos de fada. Ela espera o príncipe dela chegar, né? Então ela tá lá romantizando, idealizando aquela coisa linda. E o rapaz e o mocinho, né? Como é que ele inicia? Como é que ele aprende a vida sexual dele? Vendo revista pornô, vendo filme pornô, vendo aquelas manobras, aquelas coisas que ele de alguma maneira acha que aquilo é real, porque é a referência que ele tem. E aí eu brinco, quando esses dois jovens se encontram, né, aquela moça pura, linda, esperando o príncipe, e aquele rapaz que ele chega achando que a moça vai subir no lustre, vai fazer aquelas coisas, né? Não vai acontecer isso. E um vai ficar frustrado com o outro. E ela vem esperando aquele príncipe e ele esperando aquela mulher super experiente que já vai saber fazer um monte de coisa e ele às vezes nem vai precisar fazer muita coisa, né? Ou ele pode vir a agir com ela da forma como ele aprendeu. Então isso não é um encontro legal, interessante. Normalmente vai ser um encontro um pouco frustrante. Mas depois as coisas vão se ajeitando, no decorrer do tempo eles vão aprendendo ali a lidar com a relação. Mas de impacto, normalmente, existe muitas questões ali. E muito forte isso com os adolescentes que estão iniciando a vida sexual deles. Eu acredito que, assim, também se existe essa frustração na primeira vez ou no primeiro relacionamento, eu acredito que isso carrega para a mulher, né, por algum tempo. Sim. Então, eu, no decorrer, assim, né, das amizades, das amigas e tudo, eu percebo que como é importante, né? Qual é a importância do primeiro namorado, do primeiro relacionamento? Às vezes hoje, por isso que eu falo, quanto é importante a presença dos pais, dos professores, de uma terapeuta sexual. Eu acho que a gente tinha mesmo que incentivar a ter a sua presença muito mais próximo com os jovens, para eles terem com quem se abrir, com quem conversar. Porque a gente está numa geração, uma troca de geração, né? As mães que têm 40 anos, assim, a gente teve uma outra educação. E eles têm hoje um acesso muito diferente, né? E não é toda mãe que foi professora, não é toda mãe que teve acesso aos adolescentes. Então, eu falo bastante isso. Se aproxime dos seus pais, os pais se aproximem dos seus filhos. Querendo ou não, em algum momento, é nós que vamos ter que estar ali com eles, né? E nada melhor que ter alguém específico. E Karen, você sabe que tem um estudo já feito que esses adolescentes, né, que têm uma instrução, uma educação sexual, e não é incentivar a fazer sexo, precisa ficar muito claro que existe uma diferença aí. Então, adolescentes que são incentivados, instruídos a uma educação sexual
correta, né, saudável, ele vai ser tardio a primeira relação dele. Porque quando ele vai para uma relação, ele não vai nessa coisa afobada, nesse desespero de não ser mais virgem, ele vai consciente, ele vai procurando usar um preservativo. Ele tem a noção, ele sabe o que ele está fazendo. Exatamente, né? da responsabilidade, né, de uma gravidez na adolescência, Exatamente. O quanto isso pesa. Sim. Né? Então, não falar do assunto é pior e vai instigar e deixar muito mais curioso esses adolescentes do que se você conversa, explica, orienta, porque ele vai, quando chegar o momento certo, ele vai sentir, e muito provável que ele vai compartilhar com esses pais, né? De uma forma responsável, e isso é muito legal, né? Não vai acontecer de qualquer jeito, e para isso vai ser muito saudável, e para a vida adulta dele, isso ele vai ter um ganho muito grande. É um respeito, Sim. né? Respeito mútuo. Sim. E aí a pergunta que não quer calar. Até fiz um pouquinho da introdução nessa questão do meio aí, mas eu acho que não tem quem não gostaria de fazer essa pergunta, então eu estou aqui para representar a todos. Quando a gente fala do sexo, eu acho que vem essa pergunta principalmente de um casal que já está no relacionamento e quer manter um relacionamento saudável, e tem as brincadeiras, e tem a quantidade. Eu queria entender de você o que é ter um relacionamento saudável, uma vida saudável, né, sexual. Existe a diferença mesmo da quantidade e da qualidade desse casal? Um casal saudável, ele é feliz olhando pelo número de sexo que ele faz ou pela forma que ele faz? Perfeito, essa pergunta realmente é a pergunta que não quer falar, o pessoal tem muita curiosidade. Bom, a gente tem algumas questões, de uma forma bem rápida, que é questões de cuidado da saúde física e mental, que isso é fundamental para que a gente também tenha aí uma vida sexual saudável, vai ser uma consequência, claro. Mas a gente tem uma questão, por exemplo, de casais que já estão se relacionando há muito tempo. Então, aquele fogo da paixão inicial, onde o desejo ele vem muito rápido, né? Beijou, já está super, super disposto, super afim. Com o tempo, o relacionamento, por conta de tudo que é inserido nele, isso vai diminuindo. Então, é muito importante que exista uma comunicação entre a parceria, exista, inclusive, um planejamento e uma programação para esses momentos de intimidade. Falar, não, vamos deixar acontecer como acontecer. Aí os casais vão se queixar. Mas eu transo uma vez por semana. Outros vão falar, não, eu transo todos os dias. Não, eu faço... Então, cada um vai falar uma coisa porque acha que o outro quer ouvir aquilo e porque o outro também faz. Mentira! Então, muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar porque acha que o outro faz mais vezes. Só que isso não é sinônimo de ser saudável. Porque muitas vezes a pessoa tem relação, ela tem intimidade com a outra e não sentiu nada, né? Não sentiu prazer, já nem tem mais o desejo. Então, o que vai acontecer? Ela vai sentir dor, ela vai sentir um desconforto, ou o próprio parceiro também vai ter a dificuldade de ereção, vai estar numa ansiedade ali muito extrema, então não vai conseguir continuar. Então, ele vai sentir dor, ela vai sentir dor, então não vai ser legal. Então, por que não olhar para essa relação com cuidado, com carinho? E a primeira coisa, voltar para o afeto, voltar para a afetividade, voltar para os carinhos, né? Então, vamos combinar, tomar um vinho, vamos assistir uma televisão juntas, vamos voltar a ter o toque, né? Andar de mão dada, fazer coisas que já não se faz há algum tempo, porque quando realmente o relacionamento já está num certo tempo de convívio, isso vai caindo. Porque aí vem os filhos, né? Vem questões financeiras, questões da família, enfim, várias coisas que vão mexer com o emocional de cada um e pode atrapalhar. Então é importante sim que esse casal olhe para essa relação sexual de uma maneira atenciosa e priorizando isso também, porque com certeza vai ter qualidade ali na relação e vai trazer qualidade para a vida da pessoa como um todo. Então vamos programar, gente, vamos combinar, namorar é importante, né? Cuidar desse relacionamento, vamos lá tomar um vinho, vamos comer uma pizza junto, vamos conversar, porque isso também vai ajudar a se conectar de novo com a tua parceria e isso com certeza vai ser um ganho para um início aí, para uma retomada e uma vida sexual saudável, né? Se todas aquelas outras também são importantes, mas a gente não pode abandonar o nosso casamento, a gente não pode abandonar o nosso relacionamento
e achar que as coisas vão acontecer de uma maneira natural. Porque se a gente não cuidar, não programar e não organizar, não vai acontecer. Exato. Olha, isso não é conversa de bastidores, não. A primeira vez que eu escutei isso, Lilian, que foi de uma psicóloga também, eu achei estranho. Eu confesso que eu achei estranho. Nossa, mas eu vou me programar, né? E hoje eu percebo que essa programação, ela vem com um cuidado, né? Desde do que você vai programar para um jantar, desde você deixar os filhos com a mãe e com a sogra, desde o banho, da lingerie. Eu acho que tem esse cuidado. E aí, se você parar para pensar, quando você namorava, você já tinha isso, né? E quando você tá no corre-corre do dia a dia, não que uma de surpresa ali não venha só... Sim. Mas eu quero dizer assim, é bem isso. Se você não programar e falar assim, não, ali, esse é o dia dele, não tem nunca. Ele não acontece, porque é muito difícil, principalmente quem tem filhos e tudo mais. Então se torna uma dica, gente. Isso aqui é muito importante. Eu fico muito feliz com a entrevista de hoje, Lilian, muito obrigada. Eu acredito muito que vale a pena para quem está passando por qualquer dificuldade, você adolescente, que precisa conversar, se abrir, procure uma profissional, converse com seus pais, agenda aqui, não é com os amigos da mesma idade, porque na verdade eles não sabem muito mais que você. E os casais que a gente sempre deseja que tenham amor, né? Que a gente, principalmente quem tem uma família, a gente deseja que diminui o número de separação, que as famílias realmente permaneçam juntas, que tenham uma história junta. Também venha conhecer, entre em contato com o telefone que está aparecendo aqui na tela e conversem com a Lilian. Muito obrigada por acompanhar. Obrigada pela oportunidade e aguardo vocês aqui.